pessoal, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui retornamos para falarmos sobre a Palavra de Deus e darmos sequência ao vídeo falando com o tema A Lei de Deus e a Lei dos Homens. Lembram-se disso que nós comentamos no último vídeo? Esse é o segundo. E nós vamos dar continuidade tendo como ênfase, em primeiro lugar, a Lei de Deus. O que a Lei de Deus nos diz, o que ela nos apresenta, tá certo? Porque, afinal de contas, somos cidadãos dos céus. Pessoal, é um privilégio muito grande o que Deus, a posição que Deus nos coloca pela graça, não por mérito, não por merecimento. Eu procuro sempre deixar bem claro aqui para os irmãos que a nossa posição diante de Deus, ela nos foi dada pela graça. Então nós não temos méritos, nós não temos por que nos orgulhar disso, mas a cada dia, a cada momento e a cada conhecimento que nós viemos a ter do Evangelho, é motivo para nós nos sentirmos mais pequenos e nos colocarmos mais ainda à disposição de Deus. Porque, como Paulo diz, o amor de Cristo, ele nos constrange a servi-lo. Amém? Devido a nós enxergarmos quão grandes coisas o Senhor fez por nós e tem feito, então o amor dele nos constrange a servi-lo. Ou seja, nós passamos a fazer a tua vontade, óbvio, primeiro porque ele nos ressuscitou, nos colocou a fé em nossos corações e aqui estamos, tá certo? A partir de então, vivemos pela graça, pela misericórdia. Então, esse amor imenso nos torna constrangidos a servi-lo. Não há por que dizer não a Deus, não há por que negarmos aos seus mandamentos. As suas leis são santas e prazerosas de serem seguidas. Amém? Eu quero trazer aqui aos irmãos, lá em Efésios 2, do 19 ao 22, a posição bacana, a posição pela graça que Deus nos coloca. Preste atenção, ele diz o seguinte, que nós somos estrangeiros, como eu já falei para você. Almejamos e procuramos uma pátria superior, a pátria celestial. E ele diz o seguinte, nele, o edifício inteiro bem ajustado, que somos nós, cresce para ser um templo santo do Senhor. Olha que coisa linda. Deus habita em nós. Não se confunda que Deus habita lá na igreja, naquelas quatro paredes, naquela instituição ali. Negativo, a Bíblia não fala nada sobre isso. Ali é um lugar de adoração, um lugar onde a gente se reúne para congregar com os irmãos, mas ali não é a habitação de Deus. A habitação de Deus é em você, é em mim, são naqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E ele continua, no qual também vós juntos, ou seja, toda a igreja junta, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aí Deus mora em nós. Nós somos um templo exclusivo de Deus e ele passa a morar em nós a partir de então. Amém? Então você veja que Deus nos colocou como co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer isso? Nós herdamos juntamente com Cristo o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Um privilégio muito grande, e você não deve negligenciar isso. Amém? Então, eu quero, através desses vídeos, que os irmãos passem a entender o Evangelho e as leis que aí estão para nós de Deus, para que no momento em que nós começarmos a sermos afrontados pelas leis dos homens, que a qual volto a afirmar novamente, devemos segui-las, devemos obedecê-las, desde que essas leis sejam baseadas na moral, sejam baseadas naquilo que não afronte a nossa fé em Deus, tá certo? Ao longo desses vídeos vocês verão aonde eu quero chegar. As leis que eu vou trazer aqui, umas já existentes e outras, estou falando da lei dos homens, e outras que estão aí, próximas de serem votadas, pessoal, próximas de passarem a virar lei de regra, tá certo? E para você ter uma ideia, quando o homem cria leis, e essas leis que afrontam o Evangelho ou afrontam a fé cristã, elas vêm, pessoal, e pode ter certeza, Satanás está por trás disso.
Você veja que Paulo, ele dizia lá em 2 Coríntios, ele dizia o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Em outras versões ele diz, eu recebi uma quarentena de açoites menos um. Por quê? Naquela época existia essa lei do açoite, que se a pessoa recebesse 40 açoites, 40 chibatadas, ele não poderia mais receber aquela sentença. Ou seja, ele recebeu uma vez uma sentença de uma quarentena, ou que seria 40 chibatadas, ele não poderia mais receber aquela sentença. Então, o que eles faziam com Paulo para tentar calar a Paulo? Eles davam 39, eles condenavam a ele a 39 chibatadas. Por quê? Porque eles poderiam condenar novamente. Olha que perversidade, que maldade da lei nesse sentido. E eu quero que os irmãos se firmem no Evangelho, na palavra de Deus. Por que motivo, meus amados? Para que você não seja enganado por ninguém. Para que você não tenha os seus olhos olhando para outro homem e achando que aquele lá é mais santo que você, que ele é mais puro, que ele é mais digno. Negativo. Deus olha para nós e nos vê como iguais. Todos nós somos iguais. Como ele mesmo diz, não há um justo sequer sobre a face da terra. E se nós recebemos a salvação de Deus, foi pela graça, foi pela misericórdia. Vocês lembram? Os irmãos que conhecem o Evangelho, lá no livro de Reis, 1 Reis, o caso de Elias, o caso de Elias, que afrontou Jezabel, que trazia o povo à prostituição, tá certo? Jezabel vinha trazendo o povo à prostituição, adorando outros deuses, em especial Baal, né? E Israel, todo Israel, por causa do rei Acabe, se envolveu naquela idolatria. E ficou Elias confrontando contra ele, ou em especial contra Jezabel, e a briga foi feia, a ponto de morrer todos os profetas de Baal, né? Vocês sabem do sacrifício que foi feito lá no Monte Carmelo. E o que acontece? Jezabel decide matar Elias. Ora, o profeta que tinha visto a manifestação de Deus várias vezes, o profeta que tinha uma intimidade com Deus, num dado momento Elias se sente temeroso. Por quê? Porque uma mulher profana, uma mulher incrédula, prometeu matá-lo. Porque ele havia orado a Deus e desceu o fogo dos céus para queimar todo o incenso e mandou que matasse todos os profetas de Baal, porque esse era o mandamento na época. E depois nós vamos entrar aqui em detalhes em próximos vídeos sobre isso. E o que acontece? Nesse momento, Elias temeu e fugiu para a caverna. É o que relata o Evangelho. O homem que tinha todo aquele manifestar do poder de Deus em sua vida, temeu e fugiu para a caverna. E Deus vai até ele, Deus chama Elias e diz, o que tu fazes aqui, Elias? E ele diz, olha, Senhor, mataram os seus profetas e só sobrou a mim. Só sobrou a mim daqueles que creem em ti, daqueles que professam a fé. Quantas vezes acontece isso no nosso meio, né? Homens religiosos, homens que se julgam santos e acham que só está eles. Há algumas igrejas que acham que só eles serão salvos, que só eles conhecem o Evangelho. E não é assim. Você vê que diz lá em Romanos 11, Paulo cita esse fato de Elias, e ele diz aqui, olha que coisa interessante, Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Está lá em Romanos 11, do 2 ao 4, tá? E aí ele continua, como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura. Senhor, assassinar os teus profetas e destruir os teus altares, e somente eu permaneci, e agora procuro matar-me também. Olha só, Elias achando que só sobrava ele, só tinha sobrado ele, que não tinha outros adoradores, que não tinha outras pessoas que permaneciam fiéis ao Senhor. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Essa foi a resposta que Deus deu para ele. E a partir daí, Deus manda ele voltar para o caminho que ele veio e unge outro no seu lugar, que foi Eliseu.
os irmãos quiserem acompanhar essa história, pode ir lá em 1 Reis, em 2 Reis, perdão, e vocês vão ver, 1 Reis 19, do 8 ao 15, vocês vão ver toda essa narrativa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todo homem é sujeito a erro. Todo homem. Isso são os homens de Deus. Agora você imagine os incrédulos, aqueles que são conduzidos pelo espírito profano deste mundo. São capazes de criar leis terríveis para afrontar o povo de Deus, porque isso já é um projeto do anticristo, como também já afirmei lá no passado. Eu quero que os irmãos estejam preparados, meus amados, para que quando esse dia chegar, quando esse momento chegar e ele já está às portas, você esteja firme no Evangelho, porque você vai ter sim que se posicionar. Você não pode ficar no meio termo. Ou nós professamos a fé em Cristo e vivemos segundo o Evangelho, ou nós adotamos a regra deste mundo. Nós temos um grande exemplo aí no período da pandemia, como é fácil criar leis para obrigar todo mundo a fazer a mesma coisa. E vai ser esses métodos que o anticristo usará para a perseguição da igreja, para a grande tribulação. Vamos ver um detalhe interessante para nós finalizarmos? Lá em 1 Timóteo, do capítulo 4, do verso 1 ao 9. Eu vou ler calma e atentamente para que você acompanhe aí. Você que é proibido muitas vezes pela sua religião, pela sua igreja, pelos que te rodeiam, por ter irmão A, B ou C. Lembrando que você é filho do Altíssimo. E você deve ler o Evangelho, você deve estudar o Evangelho, fazer dele o seu alimento sólido, para que você não seja enganado e nem persuadido por ninguém. Amém? Vamos ler 1 Timóteo 4, do 1 ao 9. A palavra de Deus diz o seguinte, preste bem atenção. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada, são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis. E estão bem firmados na verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da doutrina que tens seguido. Não rejeite, mas rejeite as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Amém? E lá no 9, para finalizar, Paulo diz o seguinte, esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Amém? Deu para você entender bem? Muito bom. Então, na próxima vez, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade e vamos começar a adentrar na lei dos homens. Amém? Fiquem todos na paz.